Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas das sessões anteriores, ata da sessão virtual da semana de 25 a 29 de janeiro de 2021, bem como da sessão por videoconferência do dia 27 do mesmo mês. Todos aprovam? Aprovado. Aprovado. Inicialmente, quero dar as boas-vindas aos desembargadores Amaury Moura Sobrinho, que estava de folga compensatória, desembargadora Judite Nunes, que estava de férias, desembargador Virgílio Macedo, também de férias, e o desembargador Cornélio Alves, que me parece que ainda não acessou. Bom, vamos aos julgamentos. Os advogados já ingressaram, Márcio? Temos o advogado do primeiro processo, mas também temos o doutor Heriberto, procurador do município, que queria fazer um requerimento, presidente. Pois não. Bom dia. Estou falando pela Câmara Municipal, estamos assumindo a Procuradoria-Geral da Câmara e temos um ADI hoje em julgamento sobre a licitação dos ônibus de Natal, um processo de grande relevância. E às 10 horas nós temos uma audiência no Tribunal de Contas do Estado sobre uma questão também da Câmara. Eu estou aqui requerendo a Vossa Excelência os bons prestes no sentido de permitir que nós sejamos o primeiro a fazer a sustentação oral, para não atrapalhar o nosso compromisso no Tribunal de Contas com o conselheiro Thompson, se Vossa Excelência permitir. Pois não, é um motivo justificado. Eu peço a compreensão apenas do advogado do processo número 1, da falta, mas a justificativa de Vossa Excelência é importante e eu, então, concedo a preferência. A ação direta de constitucionalidade é o quinto da pauta, 009604, da relatoria da desembargadora Maria Zeneide. Está em mesa, desembargadora? Tá, senhor presidente, pode dar a palavra ao nobre procurador. Então, doutor Herberto da Costa Neves, falando pela Câmara Municipal, é isso? Sim, senhor. Sim, senhor. Pois não, então, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, é isso? Tem a palavra. Obrigado. Talvez eu nem use todo esse tempo. Excelência, hoje, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte tem uma oportunidade ímpar de finalmente fazer valer a lei das licitações das empresas de transporte público de Natal. Por que eu estou dizendo isso, doutor juiz? Porque quando eu passei no concurso público, em 2007, não existia essa lei. E já são 14 anos que se luta para ter uma licitação dos transportes públicos de Natal. E depois de 5 anos que tramita essa ação direta de inconstitucionalidade, nós estamos agora dependendo do julgamento de Vossas Excelências. Por quê? Porque no nosso país, até uma questão de vacina chegou ao Supremo Tribunal Federal. Coisas que deveriam ser resolvidas pelo Poder Executivo, que deveriam ser resolvidas por uma Secretaria de Transporte. Infelizmente, nós temos que trazer ao Poder Judiciário para se resolver. E por que eu estou falando do papel de Vossa Excelência nessa lei? Por quê? Porque quando foi feita a ação direta de inconstitucionalidade, o município perdeu 5 pontos, porque não demonstrou periculo mora ou fumus boniuris. E depois de nós ganharmos esses 5 pontos relevantes para a população de Natal, o prefeito atual aditou a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que foi feita uma nova lei, modificando a lei que já existia, uma lei meramente revogadora, e agora os 5 pontos que o Tribunal de Justiça tinha concedido ao povo de Natal, ele está querendo simplesmente agora destituir. Quais são os 5 pontos que servem à população de Natal? Um ônibus com câmbio automático, um ônibus com motor traseiro, um ônibus com ar-condicionado, um ônibus com piso baixo e um ônibus também onde tem a tolerância de 4 pessoas por metro quadrado. Isso é o mínimo que se pode exigir para uma capital do nosso estado. O vereador, inclusive cadeirante, que agora está em Natal, o Técio, também está assistindo, nós mandamos um abraço para ele. Ele entende essa luta do piso baixo, e aqui eu quero fazer um apelo, porque na sustentação oral, o processo tem 902 páginas, doutor
desembargador-presidente, desembargadora relatora, demais membros dessa Corte de Justiça. E a sustentação oral serve para nós chamarmos a atenção de fatos, né? Fatos relevantes, porque o que tinha que se dizer de direito já foi dito, são 900 laudas, mais de 4 embargos de declaração, mais de prestação de informações, tem amigos curi, tem a cooperativa de transportes públicos aí do pessoal daqueles micro-ônibus que peticionaram no processo. E eu quero fazer uma pergunta aqui ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte hoje. Desembargadora Zeneide, a senhora como mulher, desembargadora Judite, egressa do Ministério Público, eu pergunto, a mulher grávida, ela não tem o direito de andar num ônibus com ar-condicionado, não? Uma pobre que trabalha numa padaria, não tem, não. O cadeirante que fica numa parada de ônibus, não tem direito de andar num ônibus que possa colocar a cadeira dele dentro do ônibus, não. Nós não estamos aqui sendo extremistas, não. Nós não somos dessas pessoas que condenam os empresários, não. Porque eu tive pessoas na minha família que empreenderam, colocaram um pequeno negócio e quebraram por causa da dificuldade que é empreender em nosso país. Mas também nós não podemos ir para o outro extremo, não. O extremo de dizer, como diz atualmente o prefeito, que se nós mantivermos essas exigências, ele está pedindo agora, depois do aditamento, desembargador Azevedo, que seja tornado sem efeito o artigo 11 da lei. O que é que o artigo 11 da lei diz? No ato da assinatura do contrato, o concessionário deverá apresentar ao órgão gestor declaração de que dispõe de uso imediato de 20% de ônibus padronizados com câmbio automático, motor traseiro, obrigando-se gradativamente a incorporar na frota um mínimo de 10% ao ano, até que o término do contrato de concessão haja sido integralizado nessas condições. E dizendo também que tem que ter o ar-condicionado. Desembargador Virgílio, o senhor que é professor de Direito Público na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, o senhor acha que não é justo? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem hoje a oportunidade de fazer valer esses direitos mínimos. Olha, uma vez um colega disse assim, rapaz, não fale muito não, senão vão achar, disse a mim, vão achar que é hipocrisia porque você não anda de ônibus. Realmente, eu não ando de ônibus em Natal, não. Mas quando eu viajo para São Paulo com meu filho, quando ele foi fazer prova da USP, eu andei de metrô, eu andei de ônibus. Há 15 anos atrás, eu andei no Recife, lá em Boa Viagem, já existia um geladão, já. Qual é o problema de botar ônibus, de botar ar-condicionado nos ônibus de Natal, no clima que nós vivemos? E não venho aqui, como muitos empresários dizem, dizer que o poder aquisitivo dos pernambucanos é melhor, que a passagem é muito mais cara, que não é. Eu fui com a minha filha semana passada para Recife, para ela fazer o vestibular seriado, que é todo ano, faz durante 3 anos lá. Quando se chega a Abreu e Lima, em Igaraçu, o que se para ali de uma pobreza extrema, o pessoal vendendo tudo que é água, pirulito. Por quê? O poder aquisitivo é baixo. E lá tem. E em Natal não tem. Em João Pessoa não tem também, que é a minha terra natal. Que, inclusive, por sinal, é da mesma... o presidente do Sindicato das Empresas, o grande empresário de Natal, também é um grande empresário de João Pessoa. E, graças a Deus, saiu a secretária de Transporte Público do município de Natal, que fazia 20 anos que estava e nada se resolvia, mudou agora. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem a oportunidade de fazer valer a lei que nós passamos 2 anos votando. E tem aqui e eu não vou falar só do Tribunal de Justiça, não. Tem um fato aqui muito mais grave. O representante do Ministério Público, que deve estar na sessão, não sei quem é que está nos assistindo, eu estava presente na sessão quando o ex-prefeito Carlos Eduardo fez uma lei e um decreto de bilhetagem eletrônica. Senhora relatora, a senhora sabe que hoje as passagens que são vendidas em Natal, o município de Natal, a Secretaria de Transporte de Natal não sabe quantas passagens são vendidas em um dia. Porque o software, quem detém é a empresa de ônibus. Eles vendem as passagens e depois informam quantas passagens foram vendidas para vender o ISS. E eu não vejo o Ministério Público do Rio Grande do Norte se insurgir contra isso. Isso não existe mais sonegação fiscal, não. O prefeito Carlos Eduardo tentou fazer com que
a secretaria fizesse um software para... É como se eu dissesse à Receita Federal quanto é que eu ganho, como é que pode uma coisa dessa? Isso acontece hoje em Natal. Então o que é que a Câmara está fazendo? Porque a gente tem uma estrutura aqui para fiscalizar, e eu gosto de fazer as coisas com vontade, eu gosto do que eu faço, porque Confúcio dizia que se você trabalha naquilo que você gosta, você vai passar um bom tempo sem trabalhar. O que é que nós estamos pedindo aqui? Nós estamos pedindo apenas que seja mantido no julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade o que o Tribunal de Justiça, na cautelar, já nos deferiu, que é o quê? Que as frotas tenham o piso baixo, com acessibilidade para os cadeirantes, para o pessoal deficiente. Nós estamos pedindo que se tenha ar-condicionado nos ônibus, nós estamos pedindo que tenha um motor traseiro e que tenha câmbio automático. E que tenha, em 1 metro quadrado, tenha 4 pessoas. Isso não é nada demais. Isso não é nada demais. É o que nós pedimos, que não haja modificações nesse sentido. E eu desafio hoje, olha, faz 5 anos que a ação tramita, 5 anos. Pode pegar de 5 anos para cá, veja, porque senão vão dizer que é por causa da pandemia, né? É por causa da pandemia. Faz 5 anos. Pode ver nesses 5 anos o que foi que as empresas de ônibus de Natal fizeram para melhorar o transporte para o povo, que nada mudou. Tiveram 5 anos para fazer e nada foi feito. Então, feitas essas considerações, eu peço que a ação seja julgada improcedente, porque é o melhor para o povo de Natal, e o povo de Natal hoje depende para que essa lei das licitações de transporte público saia do papel e seja uma efetividade, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte cumpra o seu dever constitucional de fazer o que é melhor para o bem do povo de Natal. Muito obrigado, excelência. Agradeço ao doutor Heriberto e devolvo a palavra à eminente relatora. Presidente, parabenizar aí o nobre procurador, que com entusiasmo falou a respeito da sua tese. E eu apenas vou ler a ementa, porque esse voto já foi acompanhado pelos demais colegas, portanto, está à unanimidade. Então, a ementa, eu digo, ação direta de inconstitucionalidade, almejada invalidação de dispositivos legais contidos nas leis complementares municipais, número 149 de 15 e 152 também de 15, que dispõe sobre a organização do Sistema de Serviço Público de Transporte Coletivo do município de Natal. Tem uma preliminar de não conhecimento da ação que eu suscitei quanto ao artigo 2º e parágrafo 1º do artigo 11, ambos da Lei Complementar 153, que estou dizendo do acolhimento, porque já tem os votos. Primeiro dispositivo, que não pode ser objeto de análise por carecer de forma normativa, segundo a regra expressamente revogada por norma posterior, ausência de interesse processual configurada, e no mérito, interpretação conforme a Constituição Federal do inciso 9º do artigo 50 da Lei Complementar 149, para excluir das restrições legais o cão-guia. Condicionamento do processo licitatório, a prévia permissão do Legislativo e imposição de determinadas características aos veículos, inconstitucionalidade, afronta ao princípio da separação das funções, regras que versam sobre a jornada de trabalho de motoristas e cobradores, inconstitucionalidade formal, competência da União para legislar sobre o direito do trabalho e condições para o exercício de profissões, dispositivos legais que transmitem aos herdeiros dos permissionários falecidos a exploração do serviço contratado, inconstitucionalidade, né, competência da União para legislar sobre direito civil, afronta ao princípio licitatório, ação conhecida e, nessa extensão, julgada parcialmente procedente do presidente. É como... No registro aqui, consta votada à unanimidade nos termos do voto da relatora. Então, é como eu proclamo. Julgada à unanimidade nos termos do voto da relatora. O primeiro processo da pauta seria o primeiro. Presidente. Pois não? Apenas quanto à votação da inconstitucionalidade,
eu queria fazer uma observação. Em primeiro lugar, cumprimentar o doutor Heriberto, eminente procurador da Câmara Municipal de Natal, não é, a quem eu devo o maior respeito pelo seu brilhante, a sua brilhante sustentação, e fazer apenas um reparo que eu não sou professor da Universidade Estadual, não. Eu sou da Universidade Federal. Mas seria muita honra se também o fosse, não é? A exemplo Desculpa, de outros Excelência. colegas. Veja aí. Cadê meu celular? Pois não. Obrigado. Feito o registro. Obrigado, Excelência. O mandado de segurança 0806-843, 18/2020, impetrante Nave Comércio e Serviços Eireli, advogado Dr. Glaucio Guedes, impetrado Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Estado do Rio Grande do Norte, o relator desembargador Amaury Moura, Dr. Fausto de Araújo Neto. Então tem outro. O presidente ele está, Excelência, na sala. Senhor presidente, caros colegas, que o doutor Fausto Araújo falará pelo impetrante, eu estou aqui conduzindo o meu voto no sentido de conceder a segurança, nos termos em que, evidentemente, foi requerido. E já há aqui no PJE indicação de votos no sentido de acompanhar o relator. De maneira que, indagaria, Sua Excelência insiste na sustentação, ou se dispensaria por quanto estou aqui a conceder a segurança, realmente para anular o ato administrativo perpetrado pela administração e que reaprecie o recurso que foi negado em face da intempestividade. No caso, apenas para resumir, a segurança que é impetrada contra o ato da Secretaria de Administração, em que não conheceu de um recurso impetrado pela empresa aqui também impetrante, um recurso administrativo, alegando que estaria intempestivo. Mas, na verdade, a própria administração havia facultado o prazo de 10 dias para que a parte impetrante oferecesse sua defesa e depois argumentou na decisão que seria intempestivo porque o prazo seria o da Lei 8666, que seria de 5 dias. Aqui, por óbvio, o impetrante foi levado a erro por ato expresso da administração e eu estou reconhecendo a ilegalidade do ato para restabelecer o prazo que seria recebido e apreciado o seu recurso. Digo eu, na emenda, o seguinte: constitucional e administrativo, mandado de segurança, contrato administrativo, a aplicação de multa, concessão de prazo para recurso administrativo, não conhecimento do recurso por descumprimento de prazo diverso, comportamento contraditório, vedação venire contra facto próprio, que se aplica a relações estabelecidas pela administração pública, precedentes, direito líquido e certo evidenciado, concessão da segurança. É assim como estou votando, senhor presidente. Pois não, doutor Fausto, nada mais... Excelência, considerando a unanimidade, eu agradeço a oportunidade de estar presente nessa sala virtual com vossas excelências e vou dispensar por óbvio a sustentação, por celeridade, e agradeço e parabenizo todos os presentes, em especial o desembargador Dr. Amaury, que bem reconheceu a nossa segurança, tanto em sede de liminar e tanto agora confirma o seu direito líquido e certo. Pois não, agradeço a Vossa Excelência e proclamo ordem concedida à unanimidade nos termos do voto do relator. O número 2 da pauta é mandado de segurança 0804696, 19/2020, impetrante Bernardo Luiz de Melo Freire, advogado João Victor de Holanda, impetrado presidente do Tribunal de Justiça. Relator desembargador Saraiva Sobrinho. Aqui, desembargador Saraiva, o processo em mesa? Em mesa, presidente. Pronto para julgamento. Como o impetrado aqui é o presidente do Tribunal de Justiça, creio que devo
transferir a presidência para a desembargadora Zeneide. Desembargadora Zeneide, está me ouvindo? Ô, presidente, pois não. Então, Vossa Excelência apresenta a presidência. Com alegria eu recebo essa incumbência e chamo o segundo processo da pauta, é o mandado de segurança 080-4696, dígito 9, 2020. As partes são Cristina Leal Meireles e outros, e a parte adversa, o desembargador, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Está em mesa, desembargador Saraiva. Positivo, confirmo, está em mesa. Tem sustentação? Excelência, o advogado, doutor João Vitor, está presente para sustentar. Pois não. Desembargador Saraiva, o advogado pode sustentar? Com certeza, Excelência. Pois não. Então, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Obrigado, senhora presidente, senhores e senhoras desembargadores, desembargador relator, doutor Saraiva Sobrinho, bom dia. É uma satisfação começar esse dia aqui com Vossas Excelências para tratar de um assunto que não apenas repercute de forma bastante relevante na esfera patrimonial de direito dos impetrantes, mas diz respeito diretamente à qualidade, à efetiva entrega da prestação jurisdicional no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que a matéria que nós trazemos à discussão tange a possível nomeação e posse de 2 juízes substitutos do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Doutor João Vitor, pela ordem, um segundo, só para afirmar a suspeição do processo. E o desembargador Zeneide? Pois não, desembargadora, está registrado, então. Tá bom, obrigada. Perfeito. Então, dando continuidade, nós estamos aqui apontando como ato coator a omissão da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que no dia 3 de fevereiro de 2020, com a expiração do prazo de validade do concurso para provimento do cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça, deixou de observar, data máxima venha, a previsão editalícia da necessidade de provimento das 40 vagas, dos 40 cargos previstos no edital lá em 2012, né, desde quando foi concebida essa necessidade de provimento, mas também aqueles cargos, aquelas vagas que forem criadas dentro do prazo de validade do concurso. Então, esse item 1.4 do edital, ele deixou de ser observado quando o certame expirou no dia 3 de fevereiro de 2020, daí surgindo a actionata, o direito de impetração por parte dos ora impetrantes, dentro do prazo decadencial, a pretensão, então, foi deduzido em juízo para que, conforme a tese que eu vou sintetizar na minha sustentação oral, fosse acolhida a concessão da ordem para que houvesse, ou para que haja a nomeação e consequente posse dos 2 juízes, dos 2 aspirantes aos cargos de juízes, ora impetrantes. Cumpre inicialmente frisar que os senhores Cristina e Bernardo, eles foram aprovados na ordem de classificação número 66 e número 68. Né? De fato, se nós formos considerar única e exclusivamente as vagas inaugurais de 40 vagas, não haveria o direito líquido e certo das suas respectivas nomeações. Mas alguns fatos são importantes serem revisados de modo a visualizar a procedência da tese dos impetrantes. Então, já frisei que o item 1.4 do edital prevê a possibilidade de que essas 40 vagas sejam dilatadas a partir da aposentadoria, seja lá por qual motivo, compulsória ou voluntária, ou a vacância de novos cargos de juiz substitutos, ou mesmo a criação por meio de lei de novos cargos, e é justamente isso que nos permite afirmar que essas vagas deveriam ser providas num número superior a 4, além do que foi realizado pela presidência do tribunal, ainda sob a gestão do desembargador João Rebouças, além dos 10 que foram nomeados no dia 30 de janeiro de 2020, e desses 10 que foram nomeados no último momento do prazo de validade, apenas 9 tomaram posse. Então,
inequívoca, pelo menos, a possibilidade de nomeação de mais um, não é? Já que a própria administração pública, pela presidência, pelo Poder Judiciário em âmbito local, atestou a necessidade de nomeação e provimento de 10 novas vagas e só foram, dentro do prazo para que tomasse a posse, somente 9 ocuparam essas vagas destinadas aos juízes substitutos. E, além disso, existem algumas nuances que nos permitem afirmar que esse número poderia pular do 65º, que é justamente o último que foi nomeado, para o 68º, que é a colocação do impetrante Bernardo Luiz de Melo Freire. Então, conforme atesta o processo administrativo virtual número 2485/2019, esse processo... Então, como eu estava relatando, após a abertura do público, nós tivemos a aposentadoria até a impetração desse mandado de segurança de 11 juízes, né? Entre juízes de primeiro grau e desembargador, nós tivemos a aposentadoria do magistrado Frank Fernandes Coriolano, do desembargador Rafael Godeiro, do juiz Eduardo Felde, do desembargador Oswaldo Soares da Cruz, do desembargador Adécio Silvino, do juiz Carlos Adel, da juíza Thalita de Borba, do juiz João Batista, do juiz José Dantas, do juiz Geomar de Brito Medeiros e da juíza Viviane Xavier Barana, além daqueles que, após a impetração, eventualmente também tenham tenham deixado a ativa, né, para um período de inatividade profissional. Então, se levarmos em consideração, além dessas 4 vagas abertas pelas aposentadorias decorrentes do juiz Geomar de Brito Medeiros, Viviane Xavier Barana e José Dantas de Lira, e pela não assunção ao cargo da candidata Flávia Corte Braga, nós teríamos esses 11 cargos que estão vacantes na estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Então, haveria a possibilidade, inclusive, de nomeação de 15 novos juízes. Mas nós não estamos adotando, nós não estamos nos filiando a essa tese nesse momento, em virtude de apenas essas 4 vagas abertas, e isso está demonstrado ao longo da petição do mandado de segurança, repisado também nos nossos memoriais e ora ratificado por esta sustentação, essas 4 vagas já são suficientes para a concessão da ordem dos 2 candidatos. Eu rememoro que, no ano de 2018, a presidência do Tribunal de Justiça enviou o ofício número 354 ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, recebendo, a partir do acórdão número 70/2019, a autorização para a nomeação desses 10 que foram nomeados no dia 30 de janeiro de 2020. E aí, esses 10, não houve o provimento da 10ª vaga, em virtude da não assunção ao cargo de um dos nomeados, da ausência de posse no período estabelecido pela nomeação, e também pela aposentadoria de 3 magistrados nesse período. Então, essas 4 vagas, é inequívoca a necessidade de provimento, a existência da vaga, e tudo isso eu retorno ao prazo de validade do concurso. Nenhum dos fatos que estão sendo narrados aqui diz respeito ao período posterior ao dia 3 de fevereiro de 2020, última data possível de o ato administrativo do presidente do Tribunal de Justiça de nomear e convocar. Então, os impetrantes, poderia-se alegar que simplesmente nomear 2 novos juízes demandaria do Tribunal de Justiça um gasto muito grande para fins de formação de um curso inaugural, de preparação desses novos magistrados, mas os 2 impetrantes já são juízes vitalícios do Tribunal de Justiça do Maranhão, né? Então já estão aptos a iniciar a sua prestação jurisdicional no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, tão logo seja realizada a nomeação e consequente posse dos impetrantes. Então, isso pesa, inclusive, para eliminar qualquer tipo de barra ou de trava legal ou de ordem prática em relação à ausência de restrição orçamentária ou financeira por parte do tribunal, né? E aí eu trouxe também no nosso mandado de segurança o relatório de gestão fiscal do ano de 2019, onde não há um excesso no limite de comprometimento com despesa de pessoal, sem olvidar, claro, da ausência de restrição por parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a despesa com pessoal for decorrente de uma decisão judicial. Então, uma vez existentes as 4 vagas dentro do prazo de validade do concurso, permitindo que os 65º, 6º, 7º e 8º colocados fossem nomeados,
diante também da ausência de impetração de mandado de segurança ou mesmo de qualquer procedimento ordinário por parte do 66º e 7º, nós estamos aqui discutindo a nomeação de apenas um juiz, me desculpem o reforço argumentativo na minha fala, apenas um juiz a mais do que no dia 3 de janeiro houve no ato de nomeação pela sua excelência o desembargador João Rebouças, quando da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que certamente foi muito zeloso com as contas da instituição, teve o cuidado de entregar a presidência ao ora presidente, o desembargador Vivaldo Pinheiro, que assim conduzirá com o mesmo zelo e o esmero nas contas desse tribunal, mas é preciso olhar que a necessidade de preenchimento de vagas, sobretudo naquelas comarcas mais afastadas de Natal, né, o constante incremento de demanda nas varas de primeiro grau, a necessidade de se olhar para essa realidade, isso o próprio Conselho Nacional de Justiça traz como prioridade a qualidade e a celeridade em âmbito de primeiro grau. Então, além de ser direito líquido e certo dos impetrantes, além de não haver qualquer limitação no que diz respeito à restrição orçamentária ou financeira, ou mesmo a ausência de manifestação inequívoca da necessidade do provimento, isso foi feito quando do ofício enviado no ano de 2018 para o Tribunal de Contas, vai em linha com o interesse público, e aí o interesse na dimensão primária e também na dimensão secundária do Tribunal de Justiça, quando permitirá que essa corte tenha uma estrutura um pouco mais adequada para enfrentar os desafios da prestação jurisdicional. Lembrando novamente, os impetrantes já são juízes experimentados com 5 anos de atuação perante o Tribunal de Justiça do Maranhão, prescindem da formação de uma turma inaugural de juízes com gastos para que isso ocorra, estão absolutamente aptos e qualificados para iniciar os seus préstimos ao nosso Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Feitas essas considerações, agradecendo a atenção dos senhores e das senhoras desembargadores, eu pugno pela ação da ordem, a fim de que sejam nomeados os impetrantes e, assim o fazendo, sejam eles empossados nos cargos de juiz e juíza substituta e substituta do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Certamente é um feito também, ou uma retificação da Ordem dos Advogados do Brasil, que oficia o tribunal nesse sentido, também da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, que também fez esse pleito, à época, ao presidente do Tribunal de Justiça, e vai em linha com o que a sociedade do Estado do Rio Grande do Norte espera do Poder Judiciário. Muito obrigado pela atenção. Pois não, obrigada, Vossa Excelência. Passo a palavra ao nobre relator, desembargador Saraiva Sobrinho. Senhora Presidente, inicialmente cumprimento o doutor advogado pela sustentação, uma tese realmente muito interessante, bem discutida, mas que, infelizmente, não nos convenceu. Daí porque eu mantenho o voto pela denegação da ordem já disponibilizado, e me parece que uma votação até conclusiva. Pediria permissão para não reproduzir em razão da disponibilidade da tempo. É como voto, senhora presidente, denegando a ordem. Pois não, e aqui eu proclamo o resultado pela denegação da ordem. Senhora presidente. Sim? Pois não. Desembargador Saraiva, se não for, Vossa Excelência pode esclarecer, ou até mesmo o advogado, se não teve na origem, no primeiro grau, a concessão de uma tutela antecipada, não sei se foi uma ação ordinária, com relação a um pleito de suspensão do prazo de validade desse concurso. Posso esclarecer? Pois não. Sim. Desembargador Glauber, houve sim um ajuizamento por parte de alguns candidatos em primeiro grau, e a sentença da magistrada Patrícia Gondim foi no sentido de dar procedência a essa pretensão. Então, a partir dessa sentença, o prazo de validade do concurso estaria suspenso, né? Ele não estaria expirado, mas ainda é uma decisão que foi alvo de impugnação recursal por parte do Ministério Público, apesar de o Estado do Rio Grande do Norte não ter apresentado recurso de apelação. Então, acredito que será uma matéria que Vossas Excelências precisarão se debruçar, salvo engano, está
Na terceira Câmara Civil, eu não represento os autores e ora recorridos, mas tenho conhecimento, sim, dessa ação. Perfeito. Senhora presidente, eu vou pedir vista dos autos e aí me comprometo a oportunamente trazer mesmo. Pois não. Alguns outros ainda faltam, né? O voto, não é, Márcio? Por favor. O desembargador Glauber, eu estou vendo que não votou, mas no caso, senhora nós presidente, temos 12 votos, não é senhora isso? presidente, no caso, Sim. em face do pedido de vista, eu declaro, vou aguardar o voto vista do desembargador Glauber. Os demais também? Também. Todos também? Então, O voto acompanhando o relator fica constante. Agora, dependendo das razões que o desembargador Glauber possa trazer, eu posso reavaliar a posição. Pois não, é a mesma coisa. Então, vista dos autos ao desembargador Glauber Rego. Pois não. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu assumo com muita honra a presidência e chamo o processo número 3 da pauta mandado de segurança 0807-648, dígito 5/2019, impetrante Unimed Natal, advogado Murilo Marim de Faria, impetrante primeira turma recursal dos juizados cíveis e criminais, a relatoria desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Está em mesa, desembargadora? Sim, senhor presidente. Tem sustentação, né? Tem uma inscrição aqui, doutora Vanderlúcia Alves. Está presente? Presente, Excelência. Vossa Excelência fala pela Unimed, é? Pela Unimed Natal. Pois não. Ela pode fazer a sustentação, né, senhor presidente? Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, doutora Vanderlúcia. Obrigada, Excelência. Inicialmente, bom dia a todos. Esse processo, ele trata-se de um mandado de segurança que foi impetrado em face de um acórdão oriundo da primeira turma recursal. Toda a problemática objeto do mandado de segurança, ele remete ao processo de número 082-5681, dígito 03, de 2018. E foi suscitado nesse mandado de seguranças 2 pontos principais. O primeiro dele, Excelências, é que foi permitido, instaurada uma lide com decisão liminar, com sentença e com acórdão confirmando a sentença, quando foi suscitadas várias questões técnicas e processuais que, no nosso entender, impediria o desenvolvimento válido e regular do processo. O primeiro deles seria a questão a impetrada, a senhora Lirene, mãe do menor Pedro Leandro, ter representado e tutelado direito do menor, seja porque nos juizados especiais não cabem representação, seja porque também o incapaz é vedado expressamente pela lei de ser parte perante o juizado especial. Outra questão que foi abordada no mandado de segurança é também com relação ao valor da causa. Lá no processo mencionado anteriormente, foi pleiteado tratamento multidisciplinar para criança autista, né? Como algumas terapias já conhecidas de Vossas Excelências, como a terapia ABA, psicopedagogia, terapia ocupacional com integração sensorial, são terapias de alto custo, né? E chamou a atenção que são terapias que deverão ser fornecidas por tempo indeterminado, né? Vai ser... não tem uma limitação. As terapias serão ofertadas por tempo indeterminado. Foram juntados orçamentos ao processo que mensalmente chegam a R$ 21.382 mensal. Então, o valor superaria e muito o teto do juizado especial. Então, foram essas duas problemáticas discutidas e trazidas à discussão no mandado de segurança. Primeiro, a parte ter tutelado o direito de outrem e de incapaz,
E o segundo ponto, reforçando a questão da superação do teto do juizado, considerando o objeto da ação. No final do ano passado, eu peço vênia para ler um caso semelhante ao do que é discutido aqui no presente mandado de segurança, que é oriundo da primeira turma recursal. O relator foi o juiz Madson Otônio de Almeida Rodrigues, e eu peço licença para ler a ementa. A ementa diz assim: direito do consumidor, ação de obrigação de fazer, crianças portadoras de transtorno do espectro autista, necessidade de perícia médica especializada, complexidade da causa, valor econômico que ultrapassa o teto dos juizados especiais, considerando o valor das terapias pretendidas por tempo indeterminado e a indenização por danos morais, legitimidade ativa dos menores incapazes, incompetência absoluta dos juizados especiais, acolhimento da preliminar suscitada pelos recorrentes, extinção do processo sem resolução do mérito. Esse processo ele foi julgado no final do ano passado, oriundo também da primeira turma recursal. Então, feitas essas considerações e reiterando todos os termos do mandado de segurança, que requer que seja concedida a ordem pretendida para declarar a nulidade da decisão proferida pela primeira turma recursal, extinguindo aquele processo sem apreciação do mérito, como requer, excelências. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra à desembargadora Zeneide. Pois não, senhor presidente, obrigada aí pela tese aí defendida pela nobre advogada, mas já eu vou ler a ementa, mas eu estou desprovendo o recurso. Pelo desprovimento. Desembargador Vivaldo, não é pelo desprovimento, é pela denegação. É mandado de segurança. Mas aqui, eu estou vendo aqui agora. É agravo interno. É um agravo interno. É um agravo interno, eu estou vendo aqui mandado de agora. segurança. É um agravo interno do mandado de segurança. Eu fui indeferida. Eu vou ler, porque tinha saído um pouco. Então, agravo interno e mandado de segurança, indeferimento. Agora sim. Liminar da ação mandamental imperiosa, manutenção do decídio que se impõe, irá almejando a nulidade do acordo da primeira turma recursal, questionando a legalidade do provimento judicial por incompetência absoluta, ausência de direito líquido e certo, inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia do julgado, inconsistência, utilização do mandamos como sucedâneo recursal, conhecido, mas desprovido. Certo. Pelo sistema aqui, constam já, além do voto da relatora, mais 12 votos acompanhando a relatora. Então, desprovido o recurso nos termos do voto da relatora. Finalmente, o número 4 é o mandado de segurança 0807-931, impetrante Ailton José Alexandre, advogado Zé Renato de Souza, impetrada governadora do Estado, o relator desembargador Glauber, e o desembargador Amauri solicitou destaque no voto aqui. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, excelência. É o desembargador Saraiva. Presidente, na próxima sessão eu estarei de férias, que deverá demorar pelo menos, a pior, 40 dias. Então, para que não haja prejuízo nem retardamento de julgamento, eu pediria dispensa na continuidade de julgamento que o desembargador Zeneide pediu, do MS, que eu fui relator. Pois não, fica registrado. Obrigado, presidente. Desembargador Amauri, Vossa Excelência pediu para discutir aqui esse mandado de segurança, pediu destaque. Pois não, senhor presidente. Tem a palavra. Essa matéria, ela trata exatamente de nomeação de candidato aprovado em concurso público. No caso particular, o que me chamou a atenção e eu trouxe para a Corte discutir, ainda que bem lançado o voto do desembargador relator, mas é que, nesses casos, a nossa Corte tem entendido pela concessão da segurança
a partir do que dispõe o edital. No caso desse concurso em específico, há previsão de nomeação imediata. E o tribunal tem entendido, dando uma interpretação diferente do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não diferente, mas entendendo que, nesses casos, não há incompatibilidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quando fixou aquelas balizas para, na apreciação dessas nomeações de candidatos aprovados, e tem entendido, aplicando aí a teoria dos motivos determinantes, tem entendido que, em face da existência da previsão legal da nomeação de imediato, o candidato, portanto, teria direito à nomeação, sem que isso importe em desobediência ao que é decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso me chamou a atenção e, como a matéria já vinha sendo votada, eu digo, não, eu vou trazer à Corte para que a Corte se debruce mais detalhadamente sobre o assunto, porque penso eu que, a se julgar dessa maneira, estaríamos modificando o entendimento já consolidado na Corte a respeito do tema. Trago aqui algumas... eu digo o seguinte: em virtude da especificidade na hipótese vergastada, disciplinamento expresso de que as vagas teriam provimento imediato, esta Corte de Justiça vem, repise-se, afastando a aplicação do paradigma invocado, sobretudo como forma de prestigiar os princípios da vinculação ao edital, confiança e boa-fé objetiva. Pontui-se, ademais, que o posicionamento ora defendido não destoa do que é aplicado por esta Corte em situações idênticas, na qual se concluiu pela inexistência de qualquer afronta às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede do recurso extraordinário 598.099. E transcrevo aqui alguns julgamentos da Corte, que, penso eu, seria despiciando a sua releitura. De modo que eu trago à Corte para a reflexão se realmente nós, a partir desse julgamento, iríamos modificar todos esses precedentes, ou se devamos manter, sim, o entendimento no sentido de que, em face da previsão legal contida no edital dessa nomeação imediata, o candidato tem, sim, direito subjetivo à sua nomeação. É a matéria que eu trago para a discussão, senhor presidente. Pois não, excelência. Desembargador Glauber, quer fazer consideração alguma? Sim, sim. Pois bem. Desembargador Amauri, aqui, pois não. Vossa Excelência traz a questão de que o edital tem a previsão expressa da nomeação imediata. Sim. Nos moldes daquele que a gente decidiu no caso dos procuradores. A partir dos procuradores, exatamente. Foi o primeiro. Perfeito. Não, aqui eu estava denegando porque tem uma previsão legal, a Lei 10.727, suspendendo os prazos relativos aos concursos públicos. Então, como estaria ainda em aberto a validade do concurso, haveria a discricionariedade da administração para o momento da nomeação. Eu confesso que não observei essa questão da previsão do edital de nomeação imediata. Esse concurso Sim. É dos professores, eu não observei isso aí. E estou plenamente de acordo com Vossa Excelência. Se tem a previsão no edital de nomeação imediata, nos moldes do que a gente decidiu, a partir do caso lá dos procuradores, seria o caso de concessão, ainda que esteja em aberto a validade do concurso. Eu estou plenamente de acordo com Vossa Excelência. Eu só pediria, se Vossa Excelência tiver aí o item do edital que tem essa previsão de nomeação imediata, por favor.
Pois não, Excelência. É o item 1.3.1. E que Diz trata assim, as vagas para provimento imediato neste concurso público são as indicadas no quadro deste item 1 e totalizam 1.400 postos na DIRECT relacionados ao anexo 2, certo? Contudo, durante o prazo de validade deste certame, a Secretaria de Estado da Administração e Recursos Humanos poderão disponibilizar novas vagas para provimento. Então, o que me parece que interessa mais especificamente ao caso é exatamente o início do texto, que diz que as vagas para provimento imediato neste concurso público são indicadas, quer dizer, as vagas para provimento imediato são as indicadas no quadro 1, no quadro deste item 1, e totalizam 1.400 vagas. Seria esse o que me parece o item do edital que disciplina essa matéria, que disciplina o concurso, do Glauber. Presidente? Pois não? Presidente, eu, apesar de ter votado, mas eu gostaria de pedir vista desse processo. E, se possível, essas considerações postas aí pelo desembargador Amaury. É possível? Desembargadora Zeneide, senhor presidente, eu neste caso, eu reformo o meu voto. A posição, eu não estou reformando porque eu já tenho daquele Exatamente. momento, eu agradeço ao desembargador Amaury, e tendo no edital a previsão de nomeação imediata, fiel ao que a gente já decidiu aqui anteriormente, o caso é de concessão. E aí, por esta razão, eu voto pela concessão da segurança. Ou seja, desembargador Glauber eu mudo o meu voto. Eu mudo o meu voto. Está alterando o voto e, em seguida, a desembargadora Zeneide pede vista. Perfeito. Os demais aguardam. Considerando que a partir daquele julgamento em que a ordem foi concedida para a nomeação, se não estou enganado, acho que eram 10 procuradores, não era isso? Exatamente. E tinha no edital essa previsão expressa de que a nomeação seria imediata, sendo o caso aqui idêntico, a gente não pode ter uma posição diferente. Então, eu agradeço ao desembargador Amaury, mudo o meu voto e voto pela concessão da segurança, senhor presidente. Pois não. Então, pediu vista a desembargadora Zeneide. Eu mantenho o meu voto já acompanhando o relator, Excelência. Excelente. Claro, vamos discutir, eu trouxe para discussão, e que eu encaminharei a desembargadora Zeneide, a anotação que eu fiz a respeito do tema. Certo? Muito bem. Doutora Marta pediu a palavra, salvo engano? Sim, pedi sim. Pois não, doutora Marta. Eu havia votado na forma anterior, mas diante do destaque feito pelo desembargador Amaury, onde ele enfatiza a norma do edital, que contém exatamente o provimento imediato, então eu acompanho a relatoria do mandado, desembargador Glauber, na forma da reforma por ele empreendida nesta sessão. Pela concessão. Pela concessão. Pela concessão. Eu queria só um esclarecimento, desembargador Glauber, porque no voto dele ele mencionou a lei 10.727, que suspendeu todos os prazos relativos ao concurso público. Não estaria suspenso, não, desembargador? Isso, desembargador Cornélio. O meu voto denegando a segurança é porque o prazo de validade ele estaria em aberto. E aí, não tendo a previsão expressa no edital de nomeação imediata, havia discricionariedade do Estado no momento oportuno da nomeação. O que o desembargador Amaury traz é que o edital tem uma previsão expressa da nomeação imediata. Então, embora o edital, o seu prazo de validade esteja em aberto por conta dessa, que é a lei 10.000... Sim, ela só suspendeu os prazos para nomeação. Exatamente, E aí, como a nomeação é imediata, o prazo de validade está em aberto. Então, o Estado tem a obrigação de já deveria, inclusive, ter feito a nomeação. Tá certo. Naquele dos procuradores, eu votei contra. Mas se nomearam os procuradores, então vale para todo mundo, né?
Presidente, Pois não, presidente, excelência. eu já estou analisando aqui com o pessoal a respeito disso, que eu me lembro que a primeira vez que foi falado nesse prazo imediato foi até o desembargador Amaury, e que desde aquele momento a gente segue. Então, já agora eu deixo e me curvo ao que foi dito pelo desembargador, e o desembargador Glauber, como já mudou o voto, eu também já deixo pela concessão nesse momento. Acompanhando o relator pela concessão. Exatamente. Alguém mais quer se manifestar? Não, eu quero acompanhar pela concessão também. Pela concessão, doutora Sandra. Na realidade, como o relator alterou o voto, eu acompanhei o relator, acho que permanece na mesma situação. É isso mesmo que eu ia dizer. Nenhum problema. Certo. Mais alguém? Há outros votos. Acompanha o relator nos moldes ora fixados. Certo. Então, o acordo, senhor presidente, fica para o momento oportuno. Eu vou refazer aqui o meu voto. Pois não, excelência. Adequar Então, ao novo situação. E confesso a unanimidade... que o destaque pedido, eu estava aqui analisando justamente o que o desembargador Cordeiro observou, a suspensão do prazo de validade. Eu não tinha observado aí essa previsão do edital da nomeação imediata. Então, no caso... Eu mantenho a votação originária, pela denegação. Então, por maioria, né? Concessão por maioria, então, vencido o desembargador Saraiva. Ok? Proclamado. Okay. Declaro encerrada a ordem jurisdicional e declaro aberta a ordem administrativa. Não há processo administrativo para julgamento. Expedientes, Márcio. Tem o ofício do excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Gilson Barbosa, em virtude da posse da juíza de direito Ticiana Maria Delgado Nobre, como ocorrido em 25 de janeiro de 2021, informa Vossa Excelência para conhecimento e eventuais fins que a referida magistrada deixou de exercer, a contar da mencionada data, as funções de juíza auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral, consoante ato em anexo. Atenciosamente e somente, Excelência. A presidência agradece os relevantes serviços prestados pela doutora Sandra Elali durante o período de substituição ao desembargador Expedito Ferreira. Moção de congratulações pela passagem natalícia do desembargador Saraiva Sobrinho, que ocorrerá no próximo dia 20 deste mês. Todos aprovam? Nossa. Aprovado. Dia 20? Dia 20. Hoje é 10, ainda tem 10 dias para Sua Excelência programar. Na pauta administrativa, tem a minuta de um anteprojeto de resolução que foi distribuído para os senhores e senhoras sobre o plano de obras do Poder Judiciário para o exercício 2021. Podemos votar isso aqui, aprovar? Alguém quer se manifestar? Presidente, pela ordem. Pois não, desembargador. No que diz respeito a essa minuta para aprovação do plano de obra do Poder Judiciário, no que diz respeito a esses graus de prioridade, nas duas últimas inserções, consta a construção de uma guarita de segurança elevada e alteração, adequação dos portões de grade frontal da sede da SMAD, e conta como grau 4. Eu gostaria de sugerir que esse grau fosse abaixado para 1, ou quando não 2, igual ao outro, porque essa obra já vem sendo trabalhada, senhor presidente, desde a gestão anterior. Então, eu apelaria para os colegas, se fosse submetida à votação, né, que essa obra fosse considerada prioritária, até porque ela já vem sendo tocada. E eu lembro que isso foi, inclusive, razão e causa, Vossa Excelência já foi diretor, da modificação do plano de obra na administração anterior, que foi cortada a construção da sede de Mossoró. Então, eu não sei o que é que significa esse grau de prioridade, mas se for dado com relação à atenção, que essa atenção fosse dada em grau 1 ou igual grau 2. É isso que eu apelaria para Vossa Excelência. Eu não sei aqui o que levou
aprovar o plano de obras do Poder Judiciário e levou a administração e a engenharia a colocar nesse grau 4. Me parece, presidente, se é questão de segurança eu acho que deve ser sempre prioritário, não é? Muito obrigado, desembargador Amaury. Certo. E o outro desembargador Vigílio seria essa contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos edifícios que integram a SMAR. É isso? Isso pode ser mantido no grau 2. Grau 2 seria a proposta aqui. Sim, como já está, né? Como já está. Ok. Estão todos de acordo? Podemos aprovar? De acordo, excelente. Já que tem essa outra que está no grau 2, pode manter a outra também no grau 2, já que seria nessa situação, como está pedindo o desembargador Vigílio. Mas o pedido do desembargador Vigílio, a outra é para o grau 2, desembargador Vigílio? Pode ser. Pode ser 2. Pode então, ser. Ficaria tudo aqui para o grau 2. Desembargadora Zeneide, pode falar. Não, porque Vossa Excelência lembra do que ficou acertado com relação àquele prédio para as armas, ACA. Eu estou aqui perguntando o que é ACA, que eu nunca me lembro o que é essa, mas aquela construção, eu não sei se depois poderia vir, ou porque naquele dia daquela reunião grande que tivemos, ficou nessa construção, lembra daquele convênio? Lembro. Pois bem. Certamente, não sei se não fica aqui. Certamente é porque ali a gente ainda estava dependendo de várias situações, né? Convênio, não é isso? Convênio, exatamente. Mas ficou acertado que daquela construção, não é? Ficou, mas aí nós não podemos... Vai ser verificado depois, é isso? Verificado depois, tá exatamente. Bem. Porque faz parte daquele convênio, né? Isso. Tá bom, obrigado. Então, aprovada a minuta de resolução. Homologação, submeter para homologação da Corte, ato da presidência, que a de referendo autorizou o desembargador Cláudio Santos a afastar suas funções para fim de tratamento de saúde por 30 dias, a partir do dia 9 de fevereiro, e, por conseguinte, manter a convocação do juiz de direito, Dr. Homero Lessner, conforme designação anteriormente deliberada, ata do dia 12 de novembro de 2019, deve ser 2020, para continuar na substituição ao desembargador Cláudio Santos, durante o período que estiver afastado de suas funções. Todos aprovam? Aprovam. Submeter a homologação da Corte, ato da presidência, que é de referendo, convocou nos termos do artigo 27 da Lei Complementar 643, 2018, o juiz de direito, Dr. Roberto Francisco Guedes de Lima, titular da 25ª Vara Civil, para substituir o desembargador Saraiva Sobrinho, durante o período em que estiver afastado de suas funções, a partir de 14 de fevereiro deste ano, estendendo-se até o dia 25 de março. Todos de acordo? Aprovado. De acordo. Submeter para homologação da Corte, ato da presidência que a de referendo alterou a portaria 63, de 7 de janeiro de 2021, do TJ, que convocava a juíza de direito Sandra de Simões Souza Dantas Elali, em razão da alteração dos processos de férias do desembargador Expedito Ferreira. Tinha saído a redução aqui para 40 dias. Ok? Todos aprovam? Aprovado. Indicações e propostas. Desembargador Amaury. Senhor presidente, apenas agradecer os votos de boas-vindas, renovar o prazer e a alegria de estar novamente aqui com esta Colenda Corte, gozando desse convívio tão salutar com os nossos pares, somente, excelência. A doutora Sandra, ela termina hoje a convocação? Termina 15. É a última sessão do pleno. Inclusive, já registrei aqui no início agradecimentos pelos relevantes serviços. Certo, e me associar, logicamente, também ao agradecimento, e dizer que sempre o tribunal sempre se engrandece com a presença da doutora Sandra aqui por convocação e reconhecer os seus serviços sempre relevantes e dedicados, prestados ao nosso tribunal e ao Poder Judiciário como um todo. Me associo, portanto, às palavras de Vossa Excelência. Pois não. Desembargadora Judite. Eu lamento não ter convivido com a doutora Sandra esses dias. Eu sou da minha alta estima,
mas concordo com Vossa Excelência, porque tenho certeza que, mesmo não tendo presenciado, sei que foram valiosos os ensinamentos, as luzes trazidas por ela para esta corte. Somente, Excelência. Doutor Homero. Doutora Sandra Elali. Excelência, eu quero agradecer os registros, quero dizer que foi mais uma vez uma alegria poder participar deste colegiado e dizer que fiquei muito feliz, inclusive porque tive também a honra de, durante 20 dias, substituir a desembargadora Judite, e foi um acréscimo, né, na alegria de sempre. Muito obrigada. Pois não, doutora Sandra. Doutora Marta Daniele. Presidente, eu gostaria de informar que na próxima sexta-feira, dia 12 de fevereiro, já me foi deferida folga compensatória por exercício de plantão no 1º grau. Então, queria informar a Corte e requerer autorização para tanto. Certo. Já foi deferida, então? Foi deferida pela juíza corregedora, doutora Karine. Ok, é feito o registro. Desembargador Saraiva. Presidente, não somente agradecer aos colegas e a Vossa Excelência pelos votos de congratulações, e dizer que já estou com saudade, antes mesmo de iniciar as férias. Só? Só, presidente. Obrigado. Desembargador Amilcar. Sem proposição, apenas registrando, desembargador Saraiva, que vamos sentir sua falta. Pelo menos eu vou sentir sua falta aqui esses dias. E espero rever em breve a doutora Sandra Elali. Obrigado, amigo. Desembargador Dilermando. Só me acostar, Excelência, a todas as proposições e manifestações dos colegas que me antecederam, viu? Desejar ao desembargador Saraiva que seja frutífero o seu gosto de férias, viu? Pois não, Excelência. Desembargador Virgílio. Também, senhor presidente, sem nenhuma proposição, senão me associar aos votos já registrados aí, lançados em favor dos colegas. Muito obrigado. Desembargadora Zeneide. Presidente, só dizer que encaminhei para o nosso WhatsApp a programação, a minuta de programação do webinário do programa Justiça.4, só para todos terem o conhecimento, e também aproveitei e mandei também em face do Dia Internacional da Mulher, essa atitude, essa promoção aí do Comitê de Valorização da Mulher no Judiciário. E até logo a minha querida Sandra, e a gente se conhece há muitos anos, e eu tenho muito, muito oxigênio quando você chega no nosso tribunal. Muito bem. Desembargador Ibanez. Presidente, sem proposição. Desembargador Glauber. Presidente, minha saudação, meu apreço aí, doutora Sandra Elali, um abraço ainda aqui à distância, doutora Sandra. E volte, que o seu retorno à corte seja em breve aí. Senhor presidente, também desejar ao desembargador Saraiva aí um bom gozo de férias e volte com menos cabelos brancos, né? E saúde aí para todos, senhor presidente. Menos. Desembargador Gilson. Sem proposição, presidente. Desembargador Cornélio. Também não tenho proposição, senhor presidente, mas eu digo que fica esperando aí que a doutora Sandra retorne. Nós só tivemos convivência, desta vez uma sessão na Câmara e outra aqui no tribunal, né, no pleno. Então, eu espero que ela retorne o mais breve possível. E desejar umas boas férias ao desembargador Saraiva. Ok. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.